Bom, como vocês sabem, pessoal, a gente está nesse mês de julho fazendo o nosso mês de missões. E o tema do nosso mês é Bem-aventurados os misericordiosos. Deus já falou muito com a gente nesses 4 domingos que a gente já teve, esse mês de missões. Ele nos ensinou, nos encorajou e nos desafiou a testemunhar o Evangelho, onde Ele nos colocou. E ainda não acabou, tem hoje ainda. O nosso tema de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos entre os moradores de rua. E que Deus mais uma vez fale aos nossos corações nessa noite. Amém? E para a nossa devocional de hoje, eu queria que a gente abrisse as Bíblias em Marcos 1, no Evangelho de Marcos 1, versículos 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. Esse é um texto bem simples, que a gente já ouviu muitas vezes, e, sinceramente, quando eu peguei esse texto, eu fiquei, o que eu vou falar sobre esse texto, né? Porque são 5 versículos, é muito simples. Mas, mais uma vez, Deus me surpreendeu, e espero que Deus fale com vocês também. Vamos ler? Marcos 1, 40 a 45. Um leproso aproximou-se de Jesus e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Essa história começa falando de um leproso. E a lepra é uma doença de pele, degenerativa e contagiosa. Hoje, graças a Deus, a gente tem a cura para essa doença, mas naquela época eles não tinham a cura para essa doença. E por ser contagiosa, é compreensível, inclusive, que Deus ele cuidava do povo dele por meio de algumas leis que ele deu para o povo, para que eles respeitassem, no caso de alguma pessoa no meio da comunidade fosse contagiada por lepra. E essas leis deveriam ser seguidas tanto pelo doente, que está contaminado pela lepra, quanto pelas pessoas que estavam à volta dele, porque é contagiosa, né? E em Levítico 13, 14, tem muito detalhado lá o que eles precisavam fazer. É bem detalhado, se vocês puderem dar uma lida depois, vale muito a pena ver É um pouco cansativo, confesso, mas vale a pena ver como que Deus cuidava do povo dele nos mínimos detalhes para que aquilo não se alastrasse no meio do povo, né? Mas, em especial, no capítulo 13 de Levítico 13, os versículos 45 e 46, quem quiser abrir, é Levítico 13, 45 e 46, diz assim: Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: Impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. É meio difícil ver essa situação que eles tinham que ficar, né, os leprosos. Naquela época, a gente dá para imaginar que não era nada fácil ser um leproso, né? Além de ter que lidar com a própria doença, que é degenerativa, a degeneração da pele deles, etc. Eles deviam ficar isolados, separados de toda a comunidade. E não bastasse o isolamento, se alguém se aproximasse deles, antes disso, eles já eram declarados impuros, e se alguém se aproximasse deles, eles deveriam gritar: impuro, impuro.
Isso meio que alertando a pessoa que está se aproximando que ela está correndo perigo, né? Que ela pode ser contaminada pelaquela doença. E vocês conseguem imaginar a humilhação que deveria ser isso? Você ficar isolado e se alguém chegar perto de você, você ter que gritar impuro para a pessoa não se aproximar? Sinceramente, eu não consigo imaginar. É meio difícil. Tentando trazer um pouco para o nosso contexto, é como se eu chegasse perto do Adilton e ele começasse a gritar: palmeirense, palmeirense, cuidado. Me alertando para não chegar perto, porque pode ser contagioso. Mas é degenerativo também, então... Mas brincadeiras à parte, voltando para o texto de Marcos, devia ser uma situação desesperadora para aquele homem leproso, né? E talvez até torne compreensível a atitude dele de desrespeitar a lei de Moisés e se colocar diante de Jesus. Ele foi até o encontro de Jesus e suplicou a Jesus: se quiseres, pode purificar-me. Um parênteses aqui, é interessante notar a forma como que ele pediu, né? É bem diferente de alguns pedidos que a gente vê hoje em dia, de tipo, Deus, purifica-me agora, né? Mas não, ele se coloca de joelhos, ele suplica e fala para Jesus: se o Senhor quiser, você pode me purificar. Nesse momento da história, como a gente já leu, inclusive, no começo do culto, Jesus ele já tinha ensinado com autoridade nas sinagogas, ele já tinha curado muitos doentes, expulsado demônios, e a fama dele já tinha se espalhado por toda a região. E quando o leproso ficou sabendo que Jesus estava lá, ele foi ousado, ele foi humilde, mas ele foi ao encontro de Jesus porque ele teve fé. Ele acreditou que Jesus poderia curá-lo, ele acreditou que Jesus tinha poder sobre qualquer enfermidade, inclusive a dele mesmo. Ele acreditou que Jesus ele iria se compadecer da situação dele. E ele estava certo em todas essas coisas, né? E no versículo 41 diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Jesus, cheio de compaixão. Eu achei interessante uma definição que eu encontrei no dicionário sobre a palavra compaixão. Eu vou ler aqui para vocês. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, acompanhado do desejo de minimizar o seu sofrimento. Vou ler de novo. Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia de outra pessoa, acompanhado do desejo de diminuir o seu sofrimento. Jesus estava cheio de compaixão por aquele homem que se colocou diante dele. Ele não ignorou aquele homem, ele não fingiu que aquele homem existia e não o considerou invisível, continuou o seu caminho, mas ele se compadeceu. A tragédia pessoal daquele homem gerou um sentimento piedoso de simpatia em Jesus. Jesus se sensibilizou com a situação dele, estendeu a sua mão, tocou nele e ele foi curado. Inclusive, esse é outro fato interessante nessa história, né? Essa atitude de Jesus. Por que Jesus tocou nele? Ele não podia simplesmente ter falado: quero, seja purificado, e assim seria? A gente sabe que sim, né? Que ele poderia simplesmente ter falado. E por que então que Jesus fez isso? E esse ato dele, inclusive, tem mais um agravante, porque a impureza daquele homem que tinha lepra não era apenas, digamos, social, mas era também uma impureza cerimonial ou religiosa. Ele era proibido de ir ao templo adorar a Deus e oferecer os sacrifícios. Ele era considerado pelo sacerdote impuro. Ou seja, além de estar separado da comunidade, de estar separado das pessoas, ele estava separado de Deus também. E Jesus, ao tocar naquele homem, ele corria 2 riscos. Primeiro, de se contaminar pela doença e se tornar impuro na esfera social. E também, segundo, de se tornar impuro na esfera religiosa, como se diante de Deus ele se tornasse impuro.
Por que então Jesus correu esse risco e não simplesmente falou: quero, seja purificado, e o homem seria curado? Não sei. Eu enxerguei como se eu fosse dar uma resposta, mas, na verdade, a Bíblia não nos dá uma resposta. Nesse momento, o texto ele para. A gente não sabe por que Jesus tocou nele, mas a gente sabe o que aconteceu. Jesus, ao tocar naquele homem leproso, ao invés da impureza daquele homem contaminar a Jesus, foi a pureza de Jesus que contaminou aquele homem. Ao invés da impureza daquele homem contaminar a Jesus, foi a pureza de Jesus que contaminou aquele homem. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Ao invés de ser contaminado por morte, Jesus contaminou aquele homem com vida. Há quem diga, inclusive, que essa história ela foi uma prévia, ou um simbolismo do que estaria por vir na vida de Jesus. Que quando Jesus morreu na cruz por nossos pecados, mas a morte não teve domínio sobre ele, ele venceu a morte, ressuscitou e nos deu vida. Mas Jesus ele não tinha terminado ainda. Poderia achar que já acabou, né? Já curou, ok, vai embora. Ele tinha algumas instruções ainda para passar para aquele homem. Porque na sociedade judaica daquela época, não adiantava um ex-leproso simplesmente dizer que foi curado e continuar a vida dele normal. Ele tinha sido curado, mas ainda era considerado impuro, tanto cerimonialmente quanto socialmente falando. Era necessário que ele se apresentasse ao sacerdote, que ele cumprisse vários ritos que ele deveria oferecer sacrifícios e tudo mais, passar alguns dias, e só depois de alguns dias, somente o sacerdote podia declarar que ele estava purificado, que ele estava curado. E aí, somente assim, ele poderia voltar à vida normal dele. Ele não teria que ficar longe da cidade, afastado, gritando impuro, impuro e tudo mais. Somente assim ele poderia também voltar ao templo para servir e adorar a Deus, ter uma vida normal e uma dignidade novamente, né? E Jesus sabia disso. E Jesus, mostrando o respeito que ele tinha, inclusive pela lei de Moisés, ele advertiu severamente aquele homem que ele se apresentasse ao sacerdote e cumprisse todo esse processo de purificação cerimonial que ele tinha que passar. Ou seja, Jesus ele teve compaixão por aquele homem, ele estendeu a sua mão, tocou nele e o purificou. Jesus se preocupou também com a reinserção daquele homem na sociedade, assim como a recuperação da sua dignidade. Jesus se atentou para a reconciliação daquele homem também, não somente no relacionamento dele com a sociedade, com as pessoas, mas também no relacionamento dele com Deus, pois só sendo declarado puro pelo sacerdote ele poderia voltar a frequentar o templo em Jerusalém. A obra de Jesus na vida daquele homem foi uma obra completa, que atingiu a integralidade do seu ser, transformando a sua realidade pessoal, social e espiritual. Essa foi a obra de Cristo na vida daquele homem leproso. Essa foi a obra de Cristo em nossas vidas. E essa é a obra de Cristo hoje também. E nós, Igreja Batista Fonte de Sicar, não só nós, mas todo o povo de Deus espalhado pela terra, a gente é chamado a participar dessa obra. Inclusive, a gente não é só chamado, a gente é convocado a participar dessa obra, né? E Deus nos dá o privilégio de sermos coparticipantes dessa obra de redenção de todas as coisas com Ele em Cristo Jesus. E fica agora para a gente refletir também. Quem são os leprosos da nossa sociedade hoje em dia? Quem são aqueles que vivem isolados, separados do convívio social, sem o mínimo de dignidade para viver? O que nós, Igreja de Cristo, podemos fazer por eles? E o que Deus espera que a gente faça? Assim como Jesus teve compaixão daquele homem leproso, assim como Deus um dia olhou com misericórdia para nós e nos libertou da morte e nos deu vida, que a gente possa olhar também com misericórdia para os mais necessitados que estão à nossa volta. Amém? Vamos orar? Deus, a gente te
pede mais uma vez, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor dê, ó Pai, um coração, ó Pai, igual ao Teu, ó Pai, para nós. Um coração, ó Pai, misericordioso. Um coração sensível, ó Pai, às necessidades, ó Pai, daqueles que estão à nossa volta, ó Pai. Não nos deixe insensíveis a essa realidade, por favor, ó Deus, porque é muito fácil para nós nos perdermos, ó Pai, em futilidades, em coisas da nossa vida, ó Pai, que são boas também, ó Pai, mas que acabam nos afastando, ó Pai, daquilo que o Senhor nos ordenou, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, mais uma vez nessa noite, ó Deus, a termos os nossos olhos abertos para essa realidade, ó Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Jesus, amém.